Não aguento mais ele. Cada respiração que ele dá me irrita profundamente. Essas palavras, as palavras da minha esposa, cortam-me como uma faca serrilhada, rasgando não apenas meu coração, mas todo o tecido do que eu achava que era nossa vida juntos. Eu sou Nathan Holloway e até ontem achava que sabia o que era amor. Acreditava que era algo firme, algo que você cultiva e faz crescer com esforço e comprometimento. Por 8 anos, coloquei tudo no meu casamento com Vanessa. Ela era minha bússola, meu porto seguro, com seus traços delicados, aqueles olhos castanhos penetrantes que antes me olhavam com desejo, e aquele riso contagiante que costumava me fazer sentir o homem mais importante do mundo. Eu construí toda a minha existência ao redor dela, convencido de que éramos uma equipe enfrentando juntos o que a vida nos jogasse. Mas bastou uma conversa ouvida por acaso para destruir essa realidade. Aquela terça-feira à noite parecia comum. Cheguei em casa do trabalho mais tarde que o normal, exausto, mas ansioso para ver Vanessa. Nosso apartamento cheirava a sândalo e canela, das velas caras que ela sempre acendia. Tirei os sapatos, afrouxei a gravata e estava prestes a chamá-la quando ouvi sua voz vindo da sala de estar. A princípio, achei que ela estava falando com a irmã ao telefone, com aquele tom casual, levemente exasperado, que usava em suas chamadas frequentes. Então, ouvi meu nome. Nathan simplesmente não entende, ela disse, sua voz mais clara agora enquanto eu parava no corredor. Não aguento mais ele. Congelei, meu sangue gelando nas veias. Tudo o que ele faz me irrita. O jeito que ele respira alto demais quando dorme. Como ele mastiga com a boca meio aberta, mesmo depois de eu ter apontado isso 1000 vezes. Como ele é previsível. Mesmas rotinas, mesmas piadas, mesmo tudo. Sinto como se estivesse sufocando numa caixa de tinta bege. As palavras me atingiram como golpes físicos. Meu coração batia forte nos ouvidos, quase abafando o que veio depois. Queria acreditar que tinha ouvido errado, que isso era alguma piada cruel ou um mal-entendido. Mas não havia como confundir a frustração crua na voz dela, o cansaço que vem de uma verdade guardada por muito tempo. Eu deveria ter entrado na sala, confrontado-a ali mesmo. Em vez disso, fiquei parado na sombra do corredor, segurando o batente da porta com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos, como se isso pudesse me impedir de desmoronar. Então, a voz dela baixou, e o que ela disse em seguida despedaçou o que restava do meu mundo. Não o amo há anos, Jess. Só não sei como sair. Ele é confortável, confiável, mas eu não quero mais confiável. Quero me sentir viva novamente. Meu peito se contraiu tão forte que esqueci como respirar. A mulher da minha vida, a mulher a quem dediquei quase uma década, me via como nada além de um fardo, uma gaiola da qual ela estava desesperada para escapar. Não sei quanto tempo fiquei ali, afundando no peso dessas palavras. Parte de mim queria invadir a sala, exigir respostas, fazer ela ver a dor que acabara de infligir sem nem perceber que eu estava lá. Outra parte de mim queria desaparecer, apagar os últimos 8 anos e fingir que nunca tinha ouvido nada disso. Mas o que fiz em seguida me surpreendeu até a mim mesmo. Virei-me, fui até nosso quarto e peguei uma bolsa de viagem do armário. Minhas mãos tremiam enquanto enfiava roupas dentro. O suficiente para alguns dias, talvez uma semana. Minha mente estava em branco. Meu corpo se movendo no piloto automático. Enquanto fechava a bolsa, vi de relance nossa foto de casamento na cômoda. Vanessa estava radiante, seus braços ao meu redor, seus olhos aparentemente cheios de amor e promessas.
Olhei para aquela foto, sentindo-me o maior idiota do mundo. Tudo tinha sido uma mentira? Ela esteve esperando uma desculpa para sair esse tempo todo. Trinquei os dentes e desviei o olhar. Ao voltar pelo corredor, ouvi seu riso por algo, um som leve e despreocupado, como se ela não tivesse acabado de arrancar meu coração do peito e pisoteá-lo com suas botas de grife. Fiquei ali por um segundo, segurando a bolsa antes de entrar na sala de estar. Ela estava sentada no nosso sofá cinza, o telefone encostado na orelha, sorrindo. Aquele sorriso morreu no instante em que ela me viu ali, com a bolsa na mão. Nathan. Ela piscou, confusão cruzando seu rosto. O que você está fazendo? Não respondi de imediato. Deixei o silêncio se prolongar, observando enquanto ela se mexia desconfortavelmente sob meu olhar. Queria ver aquele momento em que ela perceberia que eu tinha ouvido tudo. Quando a parede que ela cuidadosamente construiu ao redor de sua vida dupla desmoronasse. E então disse a única coisa que parecia certa naquele momento. Espero que você encontre o que está procurando, Vanessa. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Não esperei que ela falasse. Virei-me, caminhei até a porta da frente e saí. Não sabia para onde estava indo. Não sabia o que vinha depois. Tudo o que sabia era que estava cansado de ser a opção confortável de alguém. O ar fresco da noite me envolveu ao sair, mas mal senti. Minha mente era um borrão, meu coração batendo forte nos ouvidos. Não tinha um destino em mente, apenas sabia que precisava ir. Entrei no carro, segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Uma respiração profunda e trêmula escapou dos meus lábios, mas não me acalmou. As palavras de Vanessa ecoavam na minha mente como um eco cruel que não desaparecia. Não o amo há anos, só não sei como sair. Eu deveria estar com raiva, furioso, mas tudo o que sentia era um vazio insuportável. O tipo de vazio que se instala profundamente nos seus ossos, fazendo você questionar tudo o que achava que sabia. 8 anos se foram. Passei 8 anos da minha vida amando uma mulher que me via como nada além de um substituto conveniente. O pior? Não vi isso chegando. Nem uma vez. Olhei para a estrada à frente, minha visão embaçando. Não podia ir para a casa de um amigo. A maioria dos nossos amigos era incomum, e a última coisa que queria era explicar por que apareci na porta deles no meio da noite com uma bolsa de viagem. Meus pais moram em outro estado e um hotel. Isso só tornaria isso mais real. Eu não estava pronto para isso ainda. Então, dirigi. As estradas estavam vazias, as luzes dos postes lançando sombras longas e fantasmagóricas sobre o asfalto. Minhas mãos apertavam o volante enquanto repassava cada momento do meu casamento, procurando as rachaduras que fui cego demais para ver. O jeito como Vanessa parou de segurar minha mão lentamente. O jeito como ela suspirava quando eu falava sobre meu dia. Como começou a passar mais tempo no telefone, sorrindo para mensagens que eu não via. Será que ela estava esperando que eu saísse o tempo todo? Estacionei em um estacionamento vazio perto do porto, meu peito arfando com o peso dos meus pensamentos. As ondas quebravam contra a costa ao longe, constantes e rítmicas, um contraste inquietante com o caos dentro de mim. Desliguei o motor, descansando a testa contra o volante. Pela primeira vez desde que ouvi aquelas palavras, permiti-me sentir a traição, o coração partido, a humilhação de saber que minha esposa estava fingindo há anos. Trinquei os dentes,
engolindo o nó na garganta. Queria acreditar que isso era salvável, que talvez fosse apenas uma frustração passageira da parte dela. Mas aquelas palavras não foram ditas com raiva. Foram ditas com verdade. Eu já a tinha perdido. Só não tinha percebido até agora. Uma vibração súbita me tirou dos meus pensamentos. Meu telefone acendendo na escuridão. Vanessa. Por um longo momento, apenas encarei a tela. Então, contra meu bom senso, atendi. Nathan? Sua voz era hesitante, insegura. Onde você está? Não respondi. O silêncio se estendeu entre nós, pesado e sufocante. Ela suspirou. Olha, não sei o que está acontecendo, mas ouvi você, eu disse baixinho. Uma pausa então, mais suave. Ouvi tudo, Vanessa. Minha voz estava firme, apesar da tempestade dentro de mim. Ouvi tudo. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Ela hesitou. Nathan, eu não quis. Não minta para mim. A respiração dela ficou presa. Outro silêncio. Então, finalmente, ela disse: Onde você está? Eu poderia ter dito a ela. Poderia ter dado a ela a chance de consertar isso, de inventar alguma desculpa ou implorar por perdão, mas eu não queria ouvir. Então, desliguei. E pela primeira vez em anos, deixei-me aceitar a verdade. Passei quase uma década amando uma mulher que não me amava de volta. E eu não ia desperdiçar mais um segundo da minha vida fazendo isso. Não dormi aquela noite. Depois de desligar na Vanessa, apenas fiquei sentado no meu carro, encarando o oceano escuro que se estendia diante de mim. As ondas quebravam contra a costa, constantes e implacáveis, alheias à tempestade dentro de mim. Minhas mãos ainda seguravam o volante, meus dedos brancos, meu corpo rígido, como se estivesse me preparando para o impacto, mesmo que o naufrágio já tivesse acontecido. Em algum momento, chequei meu telefone novamente. 7 chamadas perdidas, 3 mensagens. A primeira era curta. Vanessa, onde você está? A segunda mais desesperada. Nathan, volte para casa, precisamos conversar. A terceira fez meu estômago revirar. Você está sendo dramático. Vamos agir como adultos. Dramático? Soltei uma risada amarga, balançando a cabeça. Eu tinha acabado de ouvir minha esposa dizer que não me suportava, que não me amava há anos. E eu era o dramático? Ela reduziu nosso casamento inteiro a algo inconveniente, algo em que se sentia presa, e agora queria conversar como se fosse um mal-entendido casual. Joguei o telefone no banco do passageiro e esfreguei as mãos no rosto. O cansaço estava chegando, mas não havia como dormir. Meu corpo estava funcionando à base de adrenalina e coração partido. Minha mente repassando cada pequeno momento que ignorei, cada sinal de alerta que escolhi não ver. Eu fui tão cego, e no entanto, apesar de tudo, sentia uma calma estranha e entorpecida, como se o pior já tivesse acontecido, e agora não havia mais nada a fazer além de aceitar. Quando as primeiras luzes da manhã começaram a surgir no horizonte, finalmente liguei o carro novamente. Não podia ficar ali para sempre. Não sabia qual seria meu próximo passo, mas sabia de uma coisa: não ia voltar para casa. Em vez disso, dirigi. Não tinha um destino em mente. Apenas deixei a estrada se estender diante de mim, os quilômetros colocando distância entre mim e a vida que não reconhecia mais. Passei por ruas vazias, o mundo acordando lentamente ao meu redor, completamente alheio ao fato de que o meu tinha desmoronado há apenas algumas horas. Não foi até meu estômago começar a roncar, lembrando-me que não comia há horas, que parei no estacionamento de um pequeno restaurante nos arredores da cidade.
Era o tipo de lugar onde normalmente não pararia. Um letreiro de neon desbotado piscando, o estacionamento meio vazio, o cheiro de gordura e café emanando de dentro. Mas naquele momento, eu só precisava de um lugar para sentar, para respirar. Entrei e sentei-me ao balcão, meu corpo pesado de exaustão. Uma garçonete apareceu. Uma mulher de meia idade, com olhos cansados e um sorriso gentil. Ela serviu uma xícara de café sem perguntar, como se pudesse dizer só de olhar para mim que eu precisava. Noite difícil? Perguntou, erguendo uma sobrancelha. Soltei uma risada sem fôlego. Pode-se dizer que sim. Ela não insistiu, apenas assentiu e deslizou um cardápio na minha direção antes de se afastar para me dar espaço. Eu apreciei isso. A última coisa que queria era me explicar para um estranho quando mal entendia o que estava sentindo. Fiquei ali por um longo tempo, encarando o cardápio sem realmente vê-lo. O mundo ao meu redor parecia distante, como se eu estivesse assistindo tudo através de uma tela. A conversa dos outros clientes, o tilintar dos talheres, o zumbido de um rádio velho tocando uma música que eu não reconhecia. Tudo parecia tão normal, como se tudo ainda fosse o mesmo que meu mundo tivesse se despedaçado horas atrás. Eu deveria estar em casa agora. Deveria estar acordando ao lado da Vanessa, fazendo café, começando outro dia comum. Mas, em vez disso, estava aqui, sentado em um restaurante decadente, tentando descobrir como juntar os pedaços da minha vida quando nem sabia por onde começar. Então, meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem. Natan, por favor, pelo menos me deixe explicar. Explicar o quê? Que ela estava fingindo há anos? Que cada vez que ela dizia que me amava era uma mentira? Que ela estava esperando o momento certo para sair, mas não teve coragem? Trinquei os dentes e enfiei o telefone de volta no bolso. Não estava pronto para ouvir as desculpas dela. Ainda não. Talvez nunca. Pela primeira vez em anos, eu tinha que pensar em mim, no que eu queria, no que precisava. E eu não tinha ideia por onde começar. Fiquei naquele restaurante por horas, parecia. Meu café esfriando, meus pensamentos girando em círculos. O peso da noite anterior pressionava meu peito, mas o entorpecimento começava a suavizar as arestas afiadas do meu coração partido. Eu deveria estar desmoronando, mas em vez disso, só me sentia vazio. Em algum momento, a garçonete voltou. Ela não perguntou se eu estava pronto para pedir. Apenas me observou por um momento antes de encher minha xícara novamente. Você parece alguém que precisa de uma refeição quente, disse ela. Panquecas ou ovos? Pisquei para ela. Panquecas. Ela assentiu, rabiscou algo no bloco e se afastou. Eu nem tinha energia para discutir. Apenas fiquei ali, encarando meu reflexo na janela. Meu cabelo estava uma bagunça, minha camisa amassada de passar a noite no carro, meus olhos ocos. Eu mal me reconhecia. O sino da porta tocou atrás de mim quando alguém entrou, mas não me virei para olhar. Mantive os olhos na janela, observando o sol subir mais alto no céu. Então ouvi uma voz que reconheci. Natan. Meu estômago despencou. Virei-me lentamente, já me preparando. E lá estava ela, Vanessa. Ela estava perto da entrada, os braços cruzados apertadamente sobre o peito, o cabelo um pouco bagunçado, como se tivesse saído correndo de casa, sua expressão indecifrável, entre frustração e desespero. Por um segundo, nenhum de nós falou. O restaurante parecia de repente silencioso demais, como se o lugar inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Exalei lentamente, segurando a xícara de café com mais força. Como você me encontrou?
Ela deu um passo hesitante para a frente. Você sempre dirige quando está chateado. Imaginei que acabaria em algum lugar tranquilo. Ela olhou ao redor, os lábios se comprimindo. Embora não esperasse um restaurante. Não disse nada. Ela suspirou, mudando o peso do corpo, como se estivesse decidindo por onde começar. Você sumiu, Nathan. Acordei e você simplesmente não estava lá. Eu não sumi, disse calmamente. Eu saí. Ela recuou. Bem, apontei para o assento vazio à minha frente. Já que você está aqui, vá em frente. Explique. Ela hesitou, como se não esperasse que eu fosse realmente ouvir. Mas depois de um momento, sentou-se, cruzando as mãos sobre a mesa. Ela parecia nervosa. Isso era novo. Eu não quis que você ouvisse aquilo, admitiu. Eu estava apenas desabafando. Soltei uma risada de desdém. Desabafando? Sim. Ela se inclinou um pouco para frente. Nathan, todo casal tem momentos difíceis. Às vezes dizemos coisas que não queremos dizer no calor do momento. Inclinei a cabeça. Há quanto tempo estamos nesse momento difícil? Seus lábios se entreabriram, mas ela hesitou. Assenti. A resposta já clara. Você disse que não me ama há anos, Vanessa. Isso não é um momento difícil. Isso não é algo que se diz por frustração. Isso é a verdade. Seus olhos desviaram, a culpa atravessando seu rosto. Engoli em seco, o entorpecimento no meu peito rachando um pouco. Todo esse tempo você só esteve esperando o quê? Que eu saísse primeiro? Por uma razão para fugir? Não, disse ela rapidamente. Eu não estava esperando. Só... Ela esfregou as têmporas, exalando bruscamente. Não sabia como trazer isso à tona. Não sabia como dizer que não me ama mais? Minha voz era baixa, mas havia aço por baixo. Então, em vez disso, você me deixou continuar tentando. Você me deixou acreditar. Ela estremeceu. Não quis que fosse assim. Soltei uma risada sem humor. Mas é. A garçonete chegou então, colocando um prato de panquecas na minha frente, seus olhos passando por Vanessa por meio segundo antes de se afastar sem dizer uma palavra. A tensão era sufocante. Vanessa me observou pegar o garfo, suas mãos se fechando em punhos. E agora? Não respondi imediatamente. Dei uma mordida lenta na comida, deixando o silêncio se prolongar. Quando finalmente falei, minha voz estava calma. Não sei ainda, admiti. Mas não vou mais ser sua opção confortável. O rosto dela empalideceu. Pela primeira vez desde que ouvi aquelas palavras, finalmente senti que tinha controle novamente. Vanessa estava sentada à minha frente, seu rosto indecifrável. Mas eu a conhecia bem demais. Ela estava nervosa. Ela estava perdida. Isso não era o que ela esperava. Talvez pensasse que eu desmoronaria, imploraria por uma explicação, lutaria para consertar o que já estava quebrado além do reparo. Mas eu não ia jogar esse jogo. Não ia ser o homem que implora por ser amado. Ela abriu a boca, como se quisesse dizer algo, mas hesitou. Em vez disso, alcançou um pacotinho de açúcar na mesa, mexendo nele, evitando o meu olhar. Eu a observava cuidadosamente. Após 8 anos de casamento, aprendi a ler as pequenas coisas. O jeito como ela mordia o lábio quando mentia, o jeito como seus dedos tamborilavam quando estava segurando algo. Eu costumava amar essas pequenas peculiaridades. Agora, odiava o quão bem ainda a conhecia. Ela finalmente suspirou, os ombros caindo. Não estou orgulhosa do que disse, admitiu. Mas você precisa entender, eu não estava tentando te machucar. Dei outra mordida lenta na comida, mal sentindo o sabor.
O que você estava tentando fazer, então? Ela franziu a testa, mudando de posição no assento. Eu não sei. Acho que me senti presa por um tempo. Como se um dia eu acordasse e percebesse que não era mais a mesma pessoa que era quando nos casamos. Ela exalou bruscamente. E sei que isso não é justo com você. Sei que deveria ter falado com você sobre isso. Mas, Nathan, você nunca foi bom em perceber os sinais. Você sempre presume que está tudo bem. Olhei para ela. Porque você me deixou pensar que estava. Ela recuou, mas não discutiu. Coloquei o garfo na mesa, inclinando-me um pouco para a frente. Deixe-me te perguntar uma coisa, Vanessa. Se eu não tivesse ouvido você, você algum dia me diria? Ela desviou o olhar. Isso era toda a resposta que eu precisava. Trinquei os dentes, sentindo meu estômago se contorcer. Eu estava casado com uma mulher que estava perfeitamente bem vivendo uma mentira. Uma mulher que escolheu ficar não por amor, mas porque era mais fácil do que sair. O pior? Eu ainda não sabia se ela algum dia teria ido embora por conta própria ou se teria apenas continuado infeliz, me ressentindo até que estivéssemos velhos demais para mudar qualquer coisa. Ela esfregou as têmporas. Não sei o que você quer que eu diga. Soltei um suspiro, recostando-me na cadeira. Esse é o problema, Vanessa. Você nunca sabe. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Os sons do restaurante zumbiam ao nosso redor. O tilintar de pratos, o murmúrio baixo de conversas, a jukebox antiga crepitando ao fundo. Então, ela fez algo que me pegou desprevenido. Estendeu a mão sobre a mesa e colocou a dela sobre a minha. Foi instintivo olhar para ela então, e pela primeira vez desde o início dessa conversa, vi algo cru em sua expressão. Não culpa, não arrependimento, medo. Não quero te perder, ela admitiu, a voz pouco acima de um sussurro. Pisquei. De todas as coisas que esperava que ela dissesse, isso não era uma delas. Puxei minha mão, estudando-a. Você não quer me perder, mas não me ama. Ela engoliu em seco. Eu não sei. Não sei se o que temos ainda é amor, Nathan, mas não quero que termine assim. Soltei uma risada sem humor. Você não quer que termine porque é complicado, porque é desconfortável, não porque você realmente me quer. Ela não negou. Esse foi o último prego no caixão. Exalei lentamente, afastando meu prato. Não sei o que é pior, admiti. O fato de que você não me ama mais, ou o fato de que você teria me deixado continuar te amando mesmo assim. Seus olhos brilharam, mas eu não senti pena dela. Não mais. Alcancei meu bolso, tirei algumas notas e joguei-as na mesa antes de me levantar. Vanessa me seguiu, olhando para mim como se estivesse tentando descobrir como impedir o que estava acontecendo. Nathan, ela começou, a voz falhando. Podemos pelo menos... Não. Eu a interrompi. Não podemos. Ela inspirou bruscamente, mas não fiquei para ver sua reação. Virei-me, passei pelo balcão e saí para a luz da manhã. Não sabia para onde estava indo, mas sabia de uma coisa com certeza. Não ia voltar para casa. No momento em que pisei lá fora, o ar parecia diferente. Mais leve de alguma forma, como se algo pesado tivesse sido aliviado, mesmo que só um pouco. O sol estava mais alto agora, aquecendo minha pele, mas eu ainda me sentia frio por dentro. Caminhei até meu carro segurando a maçaneta, mas não entrei. Não ainda. Em vez disso, apenas fiquei lá, encarando o meu reflexo na janela. Mal reconhecia o homem que me encarava. Olhos cansados, barba por fazer ao longo do maxilar que eu não me preocupei em raspar.
ombros curvados como se estivesse carregando algo pesado demais para suportar. Era isso que 8 anos com Vanessa tinham feito de mim? Alguém tão acostumado a ser ignorado que nem percebi quando estava sendo apenas tolerado em vez de amado. Trinquei os dentes, afastando o pensamento. Não podia seguir por esse caminho. Não agora. Um barulho súbito atrás de mim me fez tensionar. Passos, então a voz dela. Natan, por favor, não vá embora. Fechei os olhos por um segundo antes de me virar. Vanessa estava parada logo fora do restaurante, os braços cruzados apertadamente, sua expressão entre pânico e frustração. Não entendo, disse ela, balançando a cabeça. Por que você está tornando isso tão definitivo? Podemos conversar sobre isso. Podemos resolver. Resolver o quê? Minha voz era baixa, mas tinha peso. Como fingir por mais 5 anos? Como tornar mais fácil para você continuar infeliz? Ela recuou, sua garganta se movendo ao engolir. Nunca quis te machucar, sussurrou. Mas você machucou. Exalei bruscamente, passando a mão pelo cabelo. Você acha que isso é só sobre o que você disse ontem à noite, Vanessa? Isso é sobre os anos que você passou me olhando como se eu fosse um móvel. Os anos que você me deixou acreditar em algo que não era real. Ela mordeu o lábio, desviando o olhar. Não estava tentando ser cruel. Não, você estava tentando ser confortável. A cabeça dela virou, os olhos faiscando. E você? Você realmente acha que foi o marido perfeito? Que eu era a única infeliz? Soltei uma risada amarga. Não, mas pelo menos eu não estava mentindo para você. As palavras a atingiram como um tapa. Seu maxilar se apertou e por um segundo pensei que ela ia discutir, mas então seus ombros caíram. E de repente ela parecia pequena, menor do que eu jamais a vi. Passei tantos anos vendo-a como o centro do meu mundo, a pessoa ao redor de quem construí minha vida. Mas agora, parado diante dela no estacionamento de um restaurante qualquer, percebi algo que deveria ter sido óbvio há muito tempo. Ela não era meu mundo, era apenas uma parte dele. Uma parte que não se encaixava mais. Ela inspirou trêmula. E agora? Olhei para meu carro depois de volta para ela. Agora eu descubro quem sou sem você. Sua respiração ficou presa e pela primeira vez desde que tudo começou, vi a realização se instalando, que eu não estava esperando que ela consertasse isso, que eu não ia deixar ela decidir o que aconteceria em seguida, que eu estava acabado. Não esperei por uma resposta. Apenas me virei, abri a porta e entrei no banco do motorista. Ao ligar o carro, via pelo retrovisor, parada no estacionamento, me observando partir. Por um momento, a culpa tentou se infiltrar. Por um momento, quase deixei. Mas então pisei no acelerador e não olhei para trás. Dirigi sem destino. Apenas quilômetro após quilômetro de estrada aberta. O ronco do motor preenchendo o silêncio onde a voz de Vanessa costumava estar. O mundo passava por mim em um borrão. Cidades e rodovias, árvores se curvando ao vento. Eu não estava fugindo, mas também não estava pronto para parar. O peso de tudo se aprofundava no meu peito quanto mais eu avançava. Não era apenas o coração partido. Era os anos de cegueira, de me convencer que o amor era suficiente, que esforço e devoção podiam compensar a ausência de paixão, a falta de verdade. Eu vivia em uma fantasia e agora que ela desmoronou, não sabia quem eu era fora dela. Em algum momento, parei em um posto de gasolina na beira de uma cidadezinha. Era o tipo de lugar que parecia parado no tempo. Um letreiro velho pendurado sobre as bombas. Uma única máquina de venda automática enferrujada
zumbindo perto da entrada. Saí do carro, esticando os membros rígidos, o ar fresco ardendo contra minha pele cansada. Dentro, o atendente mal olhou para mim enquanto pegava uma garrafa d'água e uma barra de proteína. Mas ao caminhar para o balcão, outra pessoa chamou minha atenção. Um homem estava perto do fundo, folheando uma revista, mais velho, talvez com seus 50 e poucos anos, com mãos calejadas e uma expressão pensativa. Algo nele parecia familiar, embora eu não conseguisse identificar. Então, como se sentisse meu olhar, ele levantou os olhos, que se fixaram nos meus. Por um segundo, vi um lampejo de reconhecimento. Então ele assentiu, como se soubesse exatamente pelo que eu estava passando. Você parece estar dirigindo há um tempo, disse ele, a voz rouca com a idade. Hesitei antes de assentir. Sim, tentando escapar de algo. Uma risada seca escapou de mim, mais como tentando descobrir onde devo estar. Ele colocou a revista na prateleira e se apoiou no balcão. Essa é a coisa sobre partir, disse ele. Você nem sempre sabe para onde está indo, mas às vezes essa é a melhor parte. Suas palavras pesaram mais do que eu esperava. Paguei minhas coisas e voltei para fora, a voz do homem ainda ecoando na minha cabeça. Eu não tinha pensado assim. Estava tão focado no que perdi que nem considerei o que poderia ganhar. Sentei-me no carro, segurando o volante, encarando a estrada à frente. Pela primeira vez em anos, não precisava responder a ninguém. Não precisava ser o homem que chega em casa na hora, que garante que o jantar está pronto, que pergunta se Vanessa precisava de algo antes de pensar em si mesmo. Pela primeira vez em anos, eu estava livre. O pensamento me assustava, mas também parecia bom. Peguei meu telefone, passando pelas mensagens não lidas de Vanessa. Em vez disso, abri meus contatos e parei em um nome que não pensava há muito tempo. Marcos, meu irmão. Não conversávamos muito nos últimos anos. A vida atrapalhou. Trabalho, casamento, distância. Mas se havia alguém que entenderia, era ele. Respirei fundo e liguei. Tocou 2 vezes antes que ele atendesse. Natan? Sua voz estava grogue, como se eu o tivesse acordado. Então, como se percebesse a hora, ele pigarreou. Nossa, faz um tempo. Tá tudo bem? Hesitei. Então, finalmente, exalei. Não, admiti. Mas acho que estou finalmente pronto para descobrir como é estar bem. Marcos não fez muitas perguntas. Ele apenas ouviu. Não contei tudo de uma vez. Não estava pronto para isso, mas contei o suficiente. O suficiente para ele dizer: você sabe que não precisa descobrir tudo isso sozinho. Pela primeira vez em dias, soltei uma respiração verdadeira. Ele me convidou para ficar com ele por um tempo. Sem pressão, sem expectativas, apenas um lugar para pousar enquanto eu lidava com os destroços da minha antiga vida. E pela primeira vez desde que saí daquela casa, disse sim para algo que não estava ligado a Vanessa. A viagem até a casa de Marcos levou algumas horas. O tempo todo, esperei que meu telefone tocasse novamente. Outra tentativa desesperada dela para me puxar de volta. Mas isso nunca aconteceu. Talvez ela finalmente tenha entendido que eu não ia voltar para casa. Quando cheguei à casa de Marcos, o sol estava se pondo no horizonte. Ele estava esperando do lado de fora, encostado na sua caminhonete, os braços cruzados como se estivesse lá há um tempo. Quando saí do carro, ele não disse nada de início, apenas me observou, percebendo o cansaço que sabia estar estampado em meu rosto. Então, ele assentiu. Bom te ver, cara. Algo no meu peito se soltou com essas palavras. Ele não perguntou se eu estava bem. Não esperava que eu fingisse estar. Ele simplesmente sabia. Dentro de casa, ele me entregou uma cerveja e nos sentamos na varanda em um silêncio confortável. Os grilos zumbiam ao longe, o ar quente, mas não sufocante. Fazia tempo que eu não sentia esse tipo de paz. Sem tensão, sem pressão para consertar algo, sem o peso das expectativas de outra pessoa me esmagando. Você se arrepende? Ele perguntou eventualmente.
Tomei um gole lento da minha bebida pensando: se eu me arrependo de ter saído da vida que construí, da mulher que amei? Não, disse finalmente. Arrependo-me de não ter visto antes, mas sair? Acho que foi a primeira coisa que fiz por mim mesmo em muito tempo. Marcos assentiu, como se entendesse. Bom, e pela primeira vez, acreditei nisso. Não tinha todas as respostas. Não sabia o que vinha depois, mas pela primeira vez em anos, o futuro não parecia uma armadilha. Parecia uma estrada aberta, se estendendo amplamente à minha frente, e eu estava finalmente pronto para ver aonde ela levava. 2 meses depois, estava diante do apartamento que Vanessa e eu dividíamos, uma estranha sensação de desapego me invadindo. Marcos me convenceu de que era hora de fechar esse capítulo para sempre. Ao usar minha chave para abrir a porta, provavelmente pela última vez, fui atingido por como o lugar parecia estranho agora. Ainda era tecnicamente minha casa, mas não parecia mais. O cheiro das velas de Vanessa ainda pairava, mas não era mais reconfortante. Parecia a vida de outra pessoa. Passei pelos cômodos rapidamente, pegando os poucos itens que queria manter. Alguns livros, alguns discos, o velho relógio do meu pai. Tudo o mais, Vanessa podia ficar. Eu não queria lembranças. Estava fechando minha bolsa quando ouvi a porta da frente abrir. Fiquei tenso, já sabendo quem era. Natan? A voz de Vanessa chamou. Seu carro está lá fora. Não esperava. Ela parou ao me ver no quarto. Ela parecia diferente. O cabelo mais curto, estilizado de um jeito que eu nunca tinha visto. Ela usava roupas que eu não reconhecia. Faziam apenas 2 meses, mas ela já parecia uma estranha. Vim pegar o resto das minhas coisas, disse, minha voz surpreendentemente firme. Ela assentiu, cruzando os braços sobre o peito. Pensei que você poderia ter mandado o Marcos. Ele ofereceu, mas eu precisava fazer isso sozinho. Um silêncio constrangedor se estendeu entre nós. Antes, eu teria corrido para preenchê-lo, desesperado para aliviar qualquer tensão. Agora, apenas deixei estar. Arquivei os papéis do divórcio, disse finalmente. Meu advogado deve ter enviado para você. Ela engoliu em seco, assentindo novamente. Eu recebi. Bom. Fechei a bolsa e a coloquei no ombro. Ao passar por ela, ela estendeu a mão, seus dedos roçando meu braço. Natan, espere. Sua voz era suave, quase implorando. Estive pensando muito sobre o que aconteceu, sobre o que eu disse. Eu estava errada. Parei, olhando para ela. Realmente olhando para ela. Antes, essas palavras teriam sido suficientes. Antes, eu teria largado tudo para tentar novamente. Não importa se você estava errada, disse baixinho. O que importa é que era verdade. Seus olhos brilharam. E se eu não quiser mais que seja verdade? E se eu percebi o que perdi? Estudei seu rosto. O rosto que eu já memorizei. O rosto que amei mais do que o meu próprio. E não senti nada. Sem dor, sem desejo, sem arrependimento. Então, sinto muito, disse. E eu quis dizer isso. Mas não sou mais a mesma pessoa que era há 2 meses. Não sou o homem que esperaria você decidir se me quer. Encontrei meu próprio caminho, Vanessa. E ele não leva de volta para cá. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Então é isso mesmo? Assenti. É isso mesmo. Ao passar por ela, saindo do quarto que não era mais nosso, do apartamento que não era mais meu lar, não senti o peso esmagador que esperava. Em vez disso, me senti mais leve a cada passo. Lá fora, o sol brilhava, o céu de um azul brilhante. Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco e, pela primeira vez em muito tempo, senti algo que quase havia esquecido. Esperança. Entrei no carro, joguei a bolsa no banco do passageiro e liguei o motor. Ao me afastar do meio-fio, vi Vanessa pelo retrovisor, parada na janela, me observando partir. Mas dessa vez, não senti culpa. Dessa vez, não olhei para trás.